Olá para todos e vamos a mais um vídeo pelo canal. Eu posso acreditar em tudo que o pastor da minha igreja diz? Um vídeo baseado em perguntas que já me fizeram aqui pelo canal. Tudo que o pastor fala eu devo concordar? Ou existem coisas que ele pode errar? Antes, clique em gostei já por antecedência e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Primeiro você deve avaliar o que ele diz para ver se está em conformidade com a Bíblia. A palavra final quem dá é a Bíblia e não o pastor, e nem a liderança da igreja ou então doutrinas de igrejas, como tem por aí que algumas até se intitulam a verdadeira. Não é. A palavra final quem dá é a Bíblia. Eu sempre comento que a internet é o maior inimigo de muitas igrejas que existem nos dias de hoje. Há anos atrás, a palavra final era dada pelo pastor ou pela liderança. Hoje a pessoa vai na igreja e quando chega em casa ela vai conferir na internet. Não que tudo que esteja na internet seja verdade. Existem coisas boas e existem heresias também, que é um lugar ideal para hereges e seitas divulgarem seus trabalhos. Mas existem coisas boas que as igrejas não ensinam, não ensinavam e continuam sem ensinar. Agora ficou mais difícil manipular as pessoas ou esconder verdades como faziam antigamente. E vou dar um exemplo aqui de coisas que eles escondiam e ainda continuam escondendo e a internet revelou. O devorador, lá de Malaquias, do Velho Testamento. Alguns dizem hoje e diziam que o devorador é um demônio que vai devorar as finanças daqueles que não dão o dízimo. Acreditar nisso é o mesmo que acreditar em Papai Noel, no Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau. Mas infelizmente tem pessoas que ainda caem nessas bobagens e besteiras que ensinavam que não existe na Bíblia. Eles espiritualizaram os gafanhotos lá de Joel e os transformou em demônio. Não tem cabimento. Não tem cabimento alguém acreditar nisso hoje, com tanta informação. Então, voltando ao assunto, a Bíblia nos ensina a arte de julgar. Paulo disse, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Julgar na igreja, 1 Coríntios 14, 29. E diz mais, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Provai. Não crê em tudo que você vê. Tanto pregações, ensinos, manifestações espirituais, dons, mas provar se está em conformidade com a Bíblia. Para ser de Deus, deve estar em conformidade com a Bíblia. Caso contrário, não é de Deus. 1 João 4:1. Devemos fazer como o povo de Bereia. Tudo o que os apóstolos ensinavam, eles conferiam para ver se estava em conformidade com a Bíblia. A Bíblia é a palavra final. É a regra de fé e a palavra final. Todo ensino ou doutrina que não está em conformidade com a Bíblia deve ser rejeitada, anulada, descartada. Pastor também erra, liderança erra, ninguém é um super-homem. Mesmo que não seja falso profeta, ele está sujeito a se equivocar. Muitas igrejas apresentam um Deus fabricado, um Deus adaptado à sua igreja.
adaptado ao modo que eles interpretam a Bíblia. Um Deus capacho e empregado que faz tudo o que a pessoa quer. Deus não se sujeita a homens, nunca se sujeitou e nunca vai se sujeitar. Quando você não concorda com o pastor ou com aquilo que a liderança ensina, você deve avaliar e saber como lidar com a situação, sem causar atrito, sem causar confusão. Em Hebreus 13, verso 17, diz que devemos obedecer aos nossos pastores. Desobediência é pecado de rebelião. Certos ensinos e interpretações equivocadas da Bíblia, que não leva a nada e não nos prejudica quanto à salvação, deve ser ignorado. Nem todos que vemos nas igrejas concordamos, mas não vamos se rebelar por isto, coisas que não levam a nada. Você deve obedecer o pastor dentro dos padrões bíblicos. Se ele ensinar coisas que você julgue estar errado, você pode corrigi-lo em particular. Se o pastor cometer um pecado grave, como o adultério, por exemplo, você pode corrigi-lo e denunciá-lo à liderança da igreja, que deverá tomar providências. Se não tomarem, caia fora. 2 Timóteo 5, 19 e verso 20. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Verso 20. Aos que pecarem, repreende-os, Repreende-os na presença de todos, em público, para que também os outros tenham temor. Quando Paulo disse que o pastor seja irrepreensível, 1 Timóteo 3,2, que lá diz que convém que o bispo seja irrepreensível, isso não significa que não pode repreendê-lo ou não possa ser repreendido. Pelo contrário, significa que não possa dar motivos para que seja repreendido. Veja bem, Paulo repreendeu Pedro, que era presbítero. Gálatas 2, verso 11. Paulo disse acerca de Pedro: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Pedro deu motivo para ser repreendido. Veja que Paulo disse em 1 Timóteo 3,2 que o pastor deve ser irrepreensível. E Pedro aqui foi repreensível. Ele deu motivos para ser repreendido. E Paulo o repreendeu. O pastor é uma autoridade eclesiástica dentro dos padrões bíblicos, se estiver em conformidade com a Bíblia. Você deve separar o que é regra de igreja, o que é doutrina, e doutrina que não existe na Bíblia, com aquilo que é verdadeiro. Você deve extrair o certo do errado, discernir o certo do errado. Se o pastor ensina coisas antibíblicas que comprometem a comunhão com Deus, simplesmente o correto é deixar esta igreja e procurar outra que tenha princípios bíblicos. Deve ter princípios dentro da igreja de, digamos, comportamento. Saber se comportar e lidar com situações. Direto eu respondo pessoas aqui que não tinham conhecimento e vai para uma igreja. Depois, como ele vai amadurecendo, ele vai vendo coisas erradas e muitas vezes heresias. Então essa pessoa deverá avaliar se ele está em uma seita que compromete a salvação. Se for, caia fora e procure uma igreja que tenha princípios bíblicos, sem causar rebelião, briga, contenda, discórdia. Caia fora. Agora, um erro ou outro, ninguém é perfeito. Toda igreja tem defeito.
Não existe igreja perfeita, né? Desde que não seja seita, desde que não tenha ensinos que comprometam a sua salvação. É uma questão de saber lidar e se comportar. Tudo é uma questão de saber lidar com certas situações. Então é isso aí. Obrigado a todos. Se inscreva no canal, clique em gostei e até o próximo.